Ateus, em que você acredita. Não há nenhum plano, nenhum grande projeto. Há o que acontece e como respondemos a ele. A justiça só existe na medida em que a criamos. Não podemos contar com justiça sobrenatural para equilibrar as escalas na vida após a morte. Então precisamos fazer o melhor que pudermos para que ela funcione aqui e agora. Minha vida e a vida de qualquer outro ser humano é algo extremamente improvável, o que a torna rara, preciosa e que vale a pena preservar. Nada fora de nós dá sentido a nossas vidas. Temos que criar um sentido para nossas vidas nós mesmos. Realisticamente, eu acho que nada acontece. Nós literalmente não experimentamos nada depois da morte. A mesma coisa que experimentamos antes do nascimento. Nós não existimos. Portanto, não é nada. Acho que o inquilino que devemos seguir enquanto vivemos é tentar ser feliz e saudável enquanto minimizamos os danos que causamos uns aos outros. O que eu gostaria que acontecesse após a morte é aquilo em que você acredita. Existe. Acho que os cristãos devem ir para o céu se realmente acreditarem nisso. Os hindus e budistas se reencarnam. E todos os outros também podem experimentar o que acreditam que irão experimentar. Eu ainda experimentaria nada. Talvez seja uma daquelas coisas em que, no momento da morte, seu cérebro os faz experimentar o que parece ser um momento infinitamente longo no tempo em que eles experimentam sua vida após a morte. Eu só acho que seria legal para todos. Você nasceu, você vive, você morre. É isso aí. Depois de morrer, você deixa de existir. O mesmo que antes de nascer. Penso que muitas pessoas religiosas lutam para entender como as pessoas podem se contentar com isso. Demasiado sombrio. Mas prefiro viver com uma verdade incômoda do que com uma verdade conveniente. Esta perspectiva significa que você assume a responsabilidade por sua vida e não se limita à vontade dos deuses e coisas como o destino. Você também não deposita todas as suas esperanças em uma vida após a morte, o que nunca acontecerá. Você vive enquanto está vivo porque isso é tudo que você tem. Seja apenas uma pessoa gentil e empática. Não porque você esteja preocupado com alguma justiça cósmica, mas porque é a coisa certa a fazer. Se existe algum ser que nos criou, não há como eles realmente se importarem em acreditar nisso ou em aderir a algumas regras de mais de 2000 anos atrás. Também uma coisa importante para mim é que eu acho a ideia de que você precisa da religião ou da Bíblia para ter uma moral e uma ética bem estúpidas. É bastante claro que a maioria dos evangélicos não tem nenhuma delas. Mas meu principal é ser uma boa pessoa simplesmente porque, como Jorge Costanza disse certa vez, estamos vivendo em uma sociedade. Se você é apenas uma boa pessoa para chegar ao céu, provavelmente não é realmente uma pessoa boa e moral. Ateísmo geralmente não é uma crença no sentido usual da palavra. É uma falta de crença em uma divindade. Você não precisa de razões para não acreditar em algo. Você precisa de razões para acreditar. Não acreditar é a posição padrão. Não há nada neste mundo que me impeça de fazer coisas indescritíveis. As leis são apenas palavras. Não têm significado e só se aplicam se você for pego. A lei, em certo sentido, não existe. Não existe nenhuma ameaça existencial que me impeça de fazer nada. Eu sigo a regra da lei. Luto pela igualdade de direitos tanto quanto posso e trato as pessoas de uma maneira que gostaria de ser tratado porque escolho fazê-lo. Escolho ser, se não uma pessoa boa, então uma pessoa compassiva porque escolho ser. Eu acredito em mim, não sendo um pedaço de porcaria. Sinto que a religião é um guia de moralidade em sua maior parte. E algumas pessoas precisam desse guia. Sinto-me confortável em fazer o melhor que posso para ser uma boa pessoa por ser uma boa pessoa. Eu não preciso disso por no após a morte. Eu não acredito em nada, porque isso requer fé na ausência de evidências. Entendo que a pesquisa científica e a cultura ajudam a estruturar a forma como vemos o mundo. Mas mesmo isso é apenas um sistema de teorias que estão sendo constantemente revisadas e atualizadas e substituídas. Do filme Dogma, Bethany. Então você está dizendo que ter crenças é uma coisa ruim? Rufus, só acho que é melhor ter uma ideia. Você pode mudar uma ideia. Mudar uma crença é mais complicado. As pessoas morrem por ela. As pessoas matam por ela. Toda a existência está em perigo neste momento por causa do sistema de crenças católico nesta treta da indulgência plenária. Bartleby e Locke, quer saibam ou não, estão explorando essa crença. E se tiverem sucesso, você, eu, tudo isso acaba em um piscar de olhos, em toda uma crença. Não acreditar em nenhum sobrenatural é ateísmo por definição. Portanto, basicamente nada. Eu poderia mencionar a ciência, mas isso não é uma crença. A ciência é apenas uma coleção organizada de observações e um monte de teorias de como interpretá-las de acordo com o nosso conhecimento atual.
Em que eu acredito? Eu acredito em muitas coisas. O ateísmo não tem nada a ver com o que eu acredito. O ateísmo tem a ver com uma coisa muito específica na qual não acredito. E isso é uma falta de crença em um Deus ou em outro ser religioso sobrenatural. Responder a sua pergunta, porém, é um pouco difícil. O que eu acredito? Uma crença é apenas algo que se aceita como verdadeiro. Acredito que o céu é azul. Acredito que a água está molhada. Acredito que o arsênico é um veneno. Você está se perguntando o que eu acredito no lugar de um Deus, e é isso que eu não acredito. Eu não acredito em um substituto para um Deus, como esse substituto seria apenas um Deus. Eu não acredito nisso. Ou você está perguntando no que eu acredito como resposta a todas as perguntas que Deus responde? Ao que eu argumentaria, Deus não responde realmente a muitas perguntas. Isto é, a menos que você ignore deliberadamente todas as respostas científicas, históricas a essas mesmas perguntas. As únicas perguntas a que Deus responde que nós não temos respostas são coisas como: qual é o sentido da vida? Mas esta não é realmente uma pergunta prática. Na minha opinião, será que isso muda alguma coisa para ter uma resposta para o lado de fora da remoção daquele sentimento de pavor existencial que vem com não saber? Mas eu argumentaria que, mesmo que você acredite em qualquer significado que tenha inventado, isso não significa que seja verdade. Essa falta existencial de conhecimento ainda existe. Você simplesmente escolheu ignorá-la apontando para um factoide imaginário e dizendo isso me faz sentir melhor sobre isso. Como esconder-se debaixo de sua chave para não olhar para o vazio debaixo de sua cama. Aqui está o problema com perguntas como qual é o sentido da vida. A verdadeira resposta, mesmo que seja compreensível por nossos pequenos cérebros de macaco, é provavelmente tão mundano que seria deprimente ouvi-lo. E se o sentido da vida se revelasse uma merda, apenas pilhas de merda por toda parte, toda a evolução, toda a criação, todo o universo foi um sistema projetado para fazer a máquina de cagar mais eficiente. E o pior, que não éramos nem mesmo o melhor modelo da máquina de fazer merda. Nós somos o modelo errado que simplesmente não morre. Em que eu acredito? Em muitas coisas. Só não acredito em uma coisa em que as pessoas religiosas, espirituais acreditam. Assim como eu também não acredito nos Illuminati. Eu sou ateu e illuminatiniano. Estou interpretando esta pergunta como apenas sondando pessoas que não acreditam em um Deus sobre o que acreditam, não se limitando ao que você acredita sobre Deus e religião. Portanto, eu diria: acredito que minha percepção fornece informações úteis para me ajudar a adaptar minha experiência na vida. Acredito que muito poucos conceitos na vida caem em estritas dicotomias de isto ou aquilo, mas que a maioria das coisas são um espectro, sombras de cinza. Acredito que alegria e sofrimento existem, e que maximizar a alegria e minimizar o sofrimento é uma coisa boa tanto para minha experiência na vida quanto para as experiências de outros seres. O fato de os teístas estarem confusos sobre o que os ateus acreditam parece ser um produto da doutrinação de suas religiões particulares. Não é complicado. Não existe nenhuma religião que possa provar que eles estão certos. Então por que alguém deveria acreditar em qualquer uma delas? Escolha certa e pegue 72 virgens. Escolha errada e você vai para o inferno. Quase todos escolhem a religião de seus pais. As pessoas raramente se convertem. É uma loteria onde você ganha se você nasceu com os pais certos. Isso parece infantil e cheira como as ideias dos pastores de ovelhas tribais pré-históricos. O que, de fato, não acredite nas coisas só porque você quer que elas sejam verdadeiras. Isso é fácil. Mas você está apenas mentindo para si mesmo. Que embora eu não culpe os outros por quererem ou precisarem de religião, não há pai do céu que se preocupe com o destino de nós ou de qualquer outra espécie. Eu fui criado cristão, e disse que Deus ama as crianças. Quando você entra no trabalho social, você encontra almas inocentes fundamentalmente injustiçadas por nenhuma culpa própria. Às vezes nem mesmo é culpa de um membro da família. Não há nenhuma quantidade de oração que cura a leucemia em uma criança pequena. Assim, ou a definição de Deus de bom é tão longe de nossa própria moralidade que é inútil compreender. Quanto mais invocar, ou não há nenhum ser mais velho, para o bem de todos. Espero que seja mais tarde. Um pós-vida cantando louvores a um ser eldritch que ensine através do sofrimento inocente seria meu inferno. Eu não acredito necessariamente em uma entidade singular que tem o controle de todo o domínio. Se o universo é para ser porque deve haver algo, então isso sugeriria que estamos apenas a caminho do passeio que nos foi atribuído um assento por um período de tempo. Pessoalmente penso que poderia haver realmente um poder superior, apenas que a forma como definiríamos tal ser é gravemente mal interpretada. Se existisse uma entidade que estivesse fora da caixa do universo,
Eu assumiria que haveria mais de uma dessa entidade e eles poderiam ser considerados uma espécie que tem sua própria forma de sociedade. À medida que avançamos no futuro, é muito claro que estamos adquirindo um vasto conhecimento que muda a forma como percebemos nosso entorno. Estas entidades estariam muito além de nossa compreensão atual do que significa apenas existir. Não poderíamos compreender verdadeiramente suas intenções ou significados em relação a nada. Poderíamos ser considerados formigas e eles seriam os humanos a este respeito. Simplesmente não poderíamos realmente entender o que sua existência e experiência significam, porque uma entidade singular criaria o que tudo isso é. Definitivamente, eu poderia ver um grupo de entidades que criaram o universo e a razão pela qual é algo que nunca poderíamos entender. Acredito que nossa existência é uma feliz coincidência, um culminar de eventos e nosso planeta foi o que atingiu a sorte com uma atmosfera e elementos que sustentaram a vida. Os seres humanos, em geral, tem algum tipo de atração existencial para acreditar em algo maior. A história prova isso. Dos deuses solares, seres mitológicos, paganismo, Deus, Alá, Ganesha, o que quer que seja, etc. Acredito que a raça humana geralmente precisa sentir que existe uma razão para nossa insignificante existência. Eu realmente não acho que a maioria de nossos cérebros possa lidar com o fato de que vivemos com tempo emprestado e que nosso corpo e nossa consciência vão acabar. Se o compreendêssemos completamente, e isso não tem sentido, acho que todos nós nos tornaríamos nihilistas deprimidos. Quero dizer, qual seria o objetivo? A crença em algo maior do que nós nos dá esperança e otimismo no que muitas vezes poderia ser uma existência sombria e preocupante. Ela pode explicar o mal com o qual lutaríamos de outra forma, especialmente em tempos antes que a ciência pudesse explicar muitas coisas, desastres naturais, pragas, clima, etc. A religião ou uma crença coletiva também fornece uma história adorável para nos fazer sentir confortáveis. Acreditar numa vida após a morte é um mecanismo para lidar com a dor avassaladora que alguém simplesmente não existe mais. Uma crença coletiva também nos une a uma comunidade ou terra. Somos seres tribais. Há também muita positividade em ser agradecidos e adorados. É por isso que eu acho que muitos precisam de religião. Isso é dogmatismo, lavagem cerebral da educação. É nisso que eu acredito.